Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanderlene, professora de Sociologia da Escola Profissional de Guaraciaba. Estou entrando em contato com vocês dessa forma porque foi uma das maneiras que os professores encontraram de manter a comunicação com vocês e dar o suporte para continuar estudando os conteúdos programados da nossa disciplina. Então, em virtude da quarentena, na qual a gente precisa ter o cuidado de manter o isolamento social, nós estamos utilizando essas ferramentas para conversar com vocês sobre alguns autores, sobre algumas teorias que nós veríamos em sala de aula no funcionamento normal das nossas atividades. Então, vista essa necessidade, estamos utilizando a ferramenta e a nossa aula de hoje, direcionada aos alunos do segundo ano, é o tema Os Contratualistas, que estamos acompanhando aí no capítulo 6 do nosso livro didático Sociologia em Movimento, que é o tema Poder, Política e Estado. Até o momento, nós havíamos estudado em sala de aula o que era a definição de poder, a diferença entre poder, política e Estado. Estudamos a concepção de Estado de acordo com Nicolau Maquiavel, vimos um pouco sobre a sua obra, O Príncipe. Estudamos também a diferença entre os sistemas de governo, né, o parlamentarismo e o presidencialismo. Estudamos um pouco também sobre o que são os partidos políticos e agora nós iremos adentrar numa temática nova, que é o contratualismo, né, os autores contratualistas. Então, acompanhe aí no nosso vídeo, pegue um papel, caneta para fazer algumas anotações para facilitar a compreensão de vocês sobre o assunto. Então, pessoal, para a gente começar, a primeira pergunta que se faz, né? Por que o nome contratualistas? Pessoal, o nome contratualismo, ele vem de contrato. Esse contratualismo é uma teoria política e filosófica que se baseia na ideia de um contrato social que permite que os seres humanos consigam viver em sociedade. Para a gente ter uma noção do que seria esse contratualismo de uma forma mais simplificada para a realidade de vocês, basta lembrar que quando vocês chegaram na escola, no primeiro ano, nós construímos um contrato de convivência, não foi? Com os protagonistas, eu acho que vocês devem lembrar. E aí esse contrato de convivência, ele tinha as normas, as regras que a sala como um todo, né, a coletividade construiu para poder conseguir viver, né, durante os 3 anos do ensino médio na escola. Então esse contrato de convivência, ele tem esse sentido para a visão dos autores da filosofia, né, também utilizados na sociologia, para falar sobre a construção do Estado e a maneira como os seres humanos construíram o contrato para conseguir viver em sociedade. Então, quando nós falamos nos contratualistas, os autores que vêm ao nosso estudo são 3. É o Thomas Hobbes e o John Locke, que são os autores ingleses que formularam a ideia de Estado, e de estado de natureza e de estado civil. E depois a gente vai ter também um autor chamado Jean-Jacques Rousseau, que, como vocês podem acompanhar aí no slide, né, são os 3 autores que estão representados. Então, os contratualistas são 3, Hobbes, Locke e Rousseau. Esses autores, eles formularam as primeiras ideias de como os seres humanos construíram o contrato para viver em sociedade. Quando nós falamos nesse contrato, né, como eu já falei para vocês, esse contrato é a maneira como as pessoas, os indivíduos, buscam construir esse acordo com a finalidade de manter as relações sociais sem muito conflito. Então, o ser humano, para ele construir essa sociedade, ele sai do seu estado natural, que é um estado sem regras, sem leis, para construir um estado social, onde vai ter as leis, vai se construir os costumes, as instituições, para que as pessoas possam viver em sociedade e haja a possibilidade de uma igualdade de direitos. Esse estado de natureza, ele precisa ser superado, né, para poder
organizar melhor a vida social. E essas ideias formuladas pelos contratualistas, nós não temos um período exato de quando inicia a formulação dessas ideias, né, do estado de natureza. E as primeiras formulações elas vão ser colocadas pelo Thomas Hobbes na Inglaterra no século XVII. Então, cada autor ele vai ter uma representação, uma ideia do que seria esse contrato social e uma concepção sobre o que leva as pessoas a construírem, a ter, né, o estado civil, o estado que não é mais aquele estado natural, para construir, para manter um pacto social, para que todos consigam viver bem. Então, o primeiro autor que nós vamos compreender na nossa aula de hoje vai ser o Thomas Hobbes. Gente, o Thomas Hobbes, ele é um autor monarquista, ele é um defensor da monarquia absolutista. Vocês devem lembrar que nós estudamos também a monarquia, aquela diferença entre monarquia, monarquia constitucional. E a monarquia é aquela, né, onde o rei ele vai ser a figura central. Vai ter alguém que vai dominar os outros. A ideia a formulação de um Estado monarquista para o Hobbes, ele é alicerçado também nessa ideia de que o Estado ele vai concentrar todo o poder para poder tornar o convívio humano suportável. E aí vocês podem analisar nessa imagem que está aqui proposta, né, nesse slide, que tem uma figura, né, como se fosse uma figura humana, que é maior, né, do que o território, como vocês podem perceber aqui. Essa figura vai ser a figura do rei ou do Estado, que, como vocês podem perceber no corpo dessa imagem, nós vamos ter aqui várias pessoas. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar depois na internet, vocês vão ver melhor. São várias pessoas que simbolizam a representação de que as pessoas se uniram para entregar ao Estado a sua melhor forma de gerir a sociedade. E essa figura aqui ela vai ser representada pelo livro mais famoso do autor, que é o Leviatã. Então, por que surge essa ideia de Estado? Surge a partir da compreensão de que o ser humano, no seu estado natural, né, no seu estado de natureza, ele não consegue viver com outros homens, né, porque esse estado de natureza é um estado de violência, de ataque, né, de agressão às pessoas, é um estado em que reina o medo, é um estado caótico, porque as pessoas elas não conseguem viver umas com as outras, porque para o autor, o homem ele é violento. Tanto é que esse pensamento dele é representado numa frase muito conhecida que diz que o homem é lobo do homem. Essa expressão ela vem reforçar que o homem é egoísta, que ele pode ser o predador do próprio homem, que é aquela pessoa que pode atacar, que pode violentar o outro, né? Que é aquela pessoa levada pelo egoísmo, pela possessividade, pela individualidade. E ela pode ocasionar um estado de violência absoluta. Então, num estado como esse, não há como conviver em sociedade durante muito tempo. Imagine só a nossa escola. Se ela não tivesse as regras que mantêm a escola funcionando, nossa escola seria um caos. Vocês já imaginaram viver numa sociedade totalmente sem regras? Provavelmente seria uma realidade muito caótica. Então, as regras, se elas não existem no estado de natureza, né, a gente vai ter uma dificuldade de conviver. Então, na nossa sociedade, se a gente fizer esse comparativo, sem as regras, nós nos mataríamos, porque cada um ia querer defender seus interesses, cada um ia querer defender o seu território, o seu ponto de vista, e nós viveríamos em constante conflito. Então, esse estado de natureza não é bem visto para o Thomas Hobbes. E para controlar esse estado de natureza, ele vai dizer que os indivíduos vão delegar a uma figura, que no caso é o Estado ou o rei, para poder controlar a sua vida e possibilitar o convívio social. E esse Estado ou o rei, ele pode usar da violência e da força para conter, para controlar os indivíduos. Então, essa é a visão do estado de natureza e do estado civil para o Thomas Hobbes. Vamos agora para o John Locke.
Gente, o John Locke tem um pensamento bem diferente do Thomas Hobbes. Por quê? Primeira coisa, é um autor que ele é contra a monarquia, é um autor que vai defender o parlamentarismo, né, ou uma monarquia parlamentar, e é um autor que vai defender também a propriedade privada e vai ser considerado o pai do liberalismo político. O que seria esse liberalismo, né? O Estado liberal seria o Estado em que iria admitir que os cidadãos eles têm a liberdade, têm o direito à propriedade, e o Estado ele ia servir apenas para assegurar essa liberdade e a propriedade privada, né? Ou seja, o Estado ele não ia atuar de forma violenta e agressiva sobre os seus cidadãos. Então, para o John Locke, o estado de natureza é um estado pacífico, é um estado que as pessoas têm liberdade, têm igualdade, têm independência. E nós vamos perceber que esse estado de natureza, ele só vai ser substituído pelo pacto social, vai ser construído o pacto social, porque vai se perceber que a propriedade privada vai se tornar um motivo de desentendimento entre as pessoas. Porque a partir do momento em que todos têm o direito à propriedade, algumas pessoas vão querer invadir a propriedade alheia. Então, para proteger essa propriedade, surge o Estado, a figura do Estado civil, com as leis, com as regras, para impedir que haja um conflito maior em decorrência disso. Então, o Estado ele vai ter essa preocupação. Então, o Estado ele vai defender a liberdade e a propriedade. E o Estado civil, o Estado de natureza é um Estado que reina tudo isso, mas para poder continuar sendo assegurado é necessário o Estado civil para controlar as pessoas. O Estado de natureza e o Estado civil para o próximo autor, o próximo contratualista, que é o Rousseau ele também vai ter uma concepção de Estado de natureza e de Estado civil bem diferente dos outros autores. Esse autor, ele nasceu na Suíça, faleceu na França, e ele vai defender o seguinte, uma frase inclusive bem conhecida de vocês, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, essa frase vai guiar muito o pensamento do Rousseau. Ele vai dizer que no nosso estado natural, né, no nosso estado de natureza, os sujeitos são livres, eles nascem pessoas boas, mas o problema é que quando a sociedade, com a propriedade privada, ela chega, ela vai corromper as pessoas, vai torná-las ruins. Então, o Estado Civil vai ser necessário, porque é necessário, é preciso, né, aliás, assegurar e defender os interesses de todos, sem distinção de classe. E aí ele vai ser um defensor, inclusive, da democracia direta. Aqui, pessoal, nós temos um pequeno quadro resumindo as ideias dos autores, né, dos três, para vocês observarem, ó. O Thomas Hobbes é um autor absolutista, porque ele vai defender, né, a figura do Estado ou de um rei, para controlar, né, os cidadãos que vivem no estado de natureza, que viviam no estado de natureza. E aí o estado de natureza para o Hobbes é um estado onde o homem é mau e egoísta, ou seja, o homem é lobo do homem. E aí, para assegurar a convivência humana, porque senão as pessoas se matariam sem as regras, surge o Estado para poder defender esses interesses. Então, o Estado ele vai servir para preservar a vida das pessoas, senão elas se matam. E o poder, ele é imposto, né? Lembrem daquela figura do Leviatã, né? Aquele ser que é construído a partir das pessoas, que vai impor, né, a violência para poder assegurar a vida das pessoas. O John Locke, nós vimos, é um autor já que vai defender, né, um Estado liberalista e não um Estado absolutista. Ele vai dizer que o homem é bom e ele só faz guerra para defender a propriedade. Então, para que não haja essa briga pela propriedade, o Estado surge para assegurar a liberdade e a propriedade. E o poder, ele é espontâneo, as pessoas espontaneamente delegam ao Estado esse dever de proteção. O Rousseau, ele já vai ser um autor considerado, né, democrata, porque ele vai buscar essa defesa de todos os cidadãos, independente da sua classe, e ele vai dizer que o homem no seu estado de natureza, ele é bom, ele nasce bom, mas a sociedade é que vai corromper ele. Então, para que haja, né, um funcionamento melhor da sociedade, ele vai dizer que é necessário o Estado para
preservar a liberdade civil. E ele vai dizer também que essa delegação de poder, onde as pessoas reconhecem no Estado essa figura de proteção, é espontânea, porque as pessoas espontaneamente vão aderir a esse Estado. Eu trago aqui também, além dos três contratualistas, um autor chamado Montesquieu, que, apesar de não ser considerado um dos principais autores do contratualismo, mas ele vai ter uma contribuição também para a formulação das regras, né, da formulação do Estado. E aí a principal contribuição dele vai ser na teoria da separação dos três poderes, como nós já estudamos, inclusive, em sala de aula. Ele vai defender que é necessário haver uma divisão entre o poder executivo, legislativo e judiciário. A obra principal dele vai ser O Espírito das Leis, publicada no ano de 1748. Só para a gente lembrar, né? Esse executivo seria o quê? Seria a instância de poder que executa as leis. O legislativo é aquela que formula as leis. E o judiciário é aquela que é responsável por julgar as leis para poder elas serem... para elas acontecerem na realidade, né? Então, esse autor ele vai defender muito um sistema de governo constitucional, essa separação de poderes, e vai lutar também pela preservação das liberdades civis e a manutenção das leis, e também vai se representar, né, um autor que vai lutar pelo fim da escravidão. Então, quando falar, de forma bem resumida, quando falar do Montesquieu, lembre dessa divisão dos três poderes, foi ele que iniciou. Então, para a gente poder finalizar, nós vamos testar aqui os conhecimentos de vocês, a partir de questões de vestibulares e do Enem. A questão que eu trago aqui é uma questão sobre o Hobbes, foi cobrada no Enem de 2015. Esse tema, pessoal, é muito cobrado no vestibular e no Enem, principalmente no Enem. Todo ano cai alguma questão sobre esses autores, então fiquem atentos. Na questão diz o seguinte: a natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestadamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo, isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Para Hobbes, antes da constituição de uma sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, o que eles faziam? Pessoal, aqui a gente vai lembrar do estado de natureza para o Hobbes. Como era o estado de natureza para o Hobbes? Era um estado onde predominava o medo e a violência, onde havia a guerra de todos contra todos. E aí a frase que vai lembrar o pensamento do Hobbes vai ser aquela: o homem é lobo do homem. Então, qual seria a alternativa correta? Seria a letra A, né? Que vai justamente falar que quando eles estavam no estado de natureza, eles entravam em conflito. Então, nós vamos ter aqui a alternativa correta. A próxima questão, ela vai perguntar o que significa a frase o homem é lobo do homem. Foi de uma questão de vestibular. O que queria dizer essa expressão? Na letra A, que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias. Pessoal, em nenhum momento eu falei que no estado de natureza os homens se relacionavam em alcateias em referência a essa frase, o homem é lobo do homem. Então aqui a gente já descarta. Na letra B, que o ser humano passou a ver a figura do lobo como um espelho de suas atividades sociais, de forma que em algumas sociedades o lobo é a figura simbólica. Pessoal, eu também não falei da simbologia do lobo como sendo um espelho para a vida das pessoas. Na letra C, que o homem é capaz de agir como predador da sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhes fosse conveniente em seu estado de natureza. Então, nessa daqui, gente, a alternativa correta é a C, porque vai fazer referência ao homem como sendo predador do próprio homem, aquele que é mau, que luta pelos seus interesses e vai defender, né, os seus interesses através do conflito. Então, aquela coisa, né, quando eles queriam alguma coisa, os homens entravam em conflito. Na próxima questão, a última, é uma questão do Enem de 2014 e vai falar sobre o pensamento do John Locke. Diz o seguinte: sendo os homens, por natureza, livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso da sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento.
A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com as lutas, com as outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente da propriedade que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Então, segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve fazer o quê? Pessoal, eu expliquei que, de acordo com o autor, o estado de natureza ele é um estado pacífico, de liberdade, de igualdade, de dependência, que as pessoas têm acesso à propriedade. Só que, para que esses direitos eles continuem sendo garantidos e ninguém tome a propriedade do outro, surge o Estado para garantir essa liberdade, essa propriedade. Através de quê? De leis, de regras, de normas que as pessoas têm que obedecer para poder conseguir viver em sociedade. Então, vamos lá. A letra A, manter a liberdade do estado de natureza. Pessoal, não pode manter esse estado de natureza, né? Para poder continuar vivendo em sociedade, é preciso haver o estado civil. B, abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. O ser humano, ele não pode abrir totalmente mão dos seus direitos individuais, porque esses direitos, eles têm que ser assegurados. C, abdicar da sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte? Também não, né? A gente não pode se submeter ao poder do outro porque tem que garantir as suas próprias liberdades. Letra D, concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. E a letra E, renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Gente, a questão que vai ter a resposta correta aqui no caso vai ser a letra E, né? Concordar com as normas para conseguir, né, viver em sociedade. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu desejo bons estudos, que vocês possam dar conta dessas atividades. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, estou à disposição. E tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Aguardo o retorno das atividades de vocês.